Prontos para a terceira mensagem da série? Como que é o nome da série mesmo? Já colocou lá. Glória a Deus. Vamos abrir aí nossas Bíblias em Marcos capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 35 ao 41. O tema da nossa terceira mensagem pode colocar aí, o que você precisa para ver sinais, prodígios e maravilhas. Marcos capítulo 4, dos versículos 35 ao 41. Esse é o texto base que vai nortear a nossa ministração nesta noite. Amém? Acompanhe a leitura. Diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que se ia enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche os seus olhos, vamos orar. Papai querido, nós estamos aqui na tua casa, na tua presença, Pai. Aqui está a tua palavra, aqui está o teu povo. Estamos sedentos por ouvir a tua voz, Espírito Santo. E te pedimos nessa noite, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, para que possamos compreender tudo o que o Senhor tem para nós. Que possamos sair daqui alimentados da tua palavra, que ela possa nos confrontar, que ela possa nos afrontar, para que possamos mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, da nossa forma para a sua forma, Pai. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo conosco mais uma vez, nesta noite. Abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos para a tua voz. Eu repreendo todo pensamento contrário, todo pensamento evasivo, tudo aquilo que vem a tirar o nosso foco, Senhor, de Ti, está repreendido agora em nome de Jesus. Que tenhamos olhos, ouvidos e mente somente para Ti, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Esse texto que nós acabamos de ler está logo após alguns ensinamentos de Jesus, nesse mesmo capítulo. Jesus tinha acabado de fazer alguns ensinamentos. Se você olhar no capítulo 4, ele tem alguns ensinamentos que ele vem tratando ao longo desse capítulo. O primeiro ensinamento é a parábola do semeador, que começa no versículo 1 e vai até o 20. O segundo, ele trata sobre a candeia, que tem um texto que a gente lembra bastante, que é sobre quem coloca a candeia sobre uma vasilha ou debaixo de uma cama e a esconde. O terceiro é a parábola da semente, que vai dos versículos 26 ao 29. O próximo é a parábola do grão de mostarda, no qual ele compara o reino de Deus a um grão de mostarda, mas quando esse floresce, até as aves do céu repousam nele. Por fim, então, a gente chega a essa cena que nós lemos aqui, que nós descrevemos. O texto menciona que naquele dia, ao anoitecer, nos indica então que Jesus,
havia passado o dia inteiro ensinando para aquele povo. Desde o amanhecer até o anoitecer. Jesus ensinou para todo esse capítulo, até os versículos 41, no qual nós lemos, trata-se de um dia. É um dia inteiro Jesus ensinando. É interessante que se nós olharmos para nós mesmos, nós olharmos para os nossos dias, nós estamos tão enrolados com a nossa ganância. Nós estamos tão enrolados com a nossa agenda, que quando nós vamos para um momento em que nós devemos parar e prestar atenção no que Deus tem para nos dizer, parece que é um fardo. Parece que é um fardo vir para a igreja para ouvir a palavra. Porque aquelas pessoas não tinham outra fonte. Elas tinham apenas a fonte de água viva, que era o próprio Jesus ensinando. E eles passavam o dia inteiro. Só que hoje, com tudo que a gente tem ao nosso dispor, com as facilidades do mundo atual, parece que para parar 1 hora, 40 minutos ou 1h30, nos cansa. Nós não temos mais paciência para isso. Você quer fazer um teste, um exercício comigo? Para quem dirige aí, num alto pico de trânsito, numa subida ou numa descida, para o seu carro e desliga ele. Em menos de 1 minuto você vai ouvir um monte de xingamento e um monte de buzina atrás de você. A paciência parece que não existe mais no vocabulário do brasileiro. E assim parece que somos nós também. Parece que quando nós viemos para a igreja é um fardo. Porque a gente acha que é tudo a mesma coisa todo dia. A gente acha que é uma rotina. Eu sei o que vai acontecer, tem o bem-vindo, tem 2, 3 músicas, depois tem o dízimo, depois tem intercessão, e depois tem a palavra e eu vou embora. Olha só, aqui se restringe ao que nós estamos nos restringindo. A gente está tratando a palavra de Deus como um quadradinho. A gente às vezes vem para o culto não com a sede de receber, e eu não estou falando de quem está aqui, mas do que está sendo dito aqui. Querido, talvez você passou a semana inteira orando por uma resposta. Talvez você passou a semana inteira pedindo para Deus falar com você. Só que na distração de achar que o culto é tudo a mesma coisa, a resposta você perdeu no bem-vindo. Por às vezes a gente achar que o culto sempre é a mesma coisa, é a mesmice de sempre, a resposta vem no bem-vindo, naquele momento que talvez seja menos a valor. Eu espero que Deus fale comigo, mas tem que ser do meu jeito. Eu espero que Deus fale comigo, mas tem que ser com um fulano de tal. Não é assim que funciona, querido. Não é assim que funciona. Tem pessoas que estão desistindo da fé. Tem um chinês chamado Watchman Nee, e depois vale até a pena você procurar sobre a vida dele, você vai ver que esse também não era o nome do que a gente costuma falar, o nome de batismo dele. Não era esse nome. E ele se converte aos 17 anos na China, e você deve imaginar a perseguição que ele sofre. Mas ele tem uma frase interessante que ele diz assim: Satanás sempre usa uma necessidade física como alvo do seu primeiro ataque. Uma segunda forma de você perder o que Deus está te falando é uma necessidade física. Sabe qual a necessidade física? De você achar que todo um culto é igual, aí você senta aqui e te dá uma sede tremenda. Você não tomou um copo de água durante o dia inteiro, mas chega na igreja, tem sede. Querido, essa é uma primeira arma de Satanás, tirar o seu foco. Tirar o seu foco daquilo que Deus tem para você em todos os cultos.
em todos os lugares, em toda a agenda da igreja. Essa é uma primeira arma. Satanás tira a sua atenção para você desviar o foco, para você olhar para o irmão, para você olhar para o que está sendo dito, para você olhar para a música e falar assim, eu acho que a Ana Paula errou o tom. Não, eu acho que o Guilherme errou a música. Não, eu acho que está errado. Não, eu acho isso. Querido, o culto não é para você. O culto não é para você. Definitivamente, a gente chega a um consenso que não é para te agradar. O que é para te agradar nesse bairro, inclusive vai embora, é o circo. Lá o circo está para te agradar, para te fazer rir, para te fazer dar gargalhadas. Mas aqui, querido, o culto não é seu. Aqui a atenção tem que estar voltada para a palavra de Deus. Então, quando essas distrações nos trazem e nos incomodam até, saiba que é a primeira arma que Satanás está usando. Dadas as raras exceções aqui, de mães que têm filho pequeno, que têm mães que estão lá embaixo, está tudo certo. Mas a real é que a gente às vezes observa e eu fico me pensando, cara, poxa vida, o irmão perdeu a palavra, cara. Eu me preocupo porque eu fico pensando, cara, será que não era a resposta para ele? E ele foi tomar água, foi bem agora. Então, Satanás, ele usa essas artimanhas. E aí, querido, você pode estar querendo me trucidar agora, eu sei disso. Mas eu preciso dizer. Eu até falei para o pastor de manhã, pastor, não tem problema, porque é uma série, então a gente tem o prévio estudo. Quem ministrou em série sabe. Eu falei, pastor, não tem problema ter mudado, porque Deus me incomodou para isso. Sabe aquela oração, então, que você fez? Você deve ter perdido. Porque a distração do dia a dia, e quando a gente vem para o culto, a gente fica com essa preocupação do mundo, e a gente traz isso, a gente acaba perdendo. Jesus havia passado, então, aquele dia inteiro ensinando para os discípulos. Às vezes as pessoas até dizem para mim, Rodrigo, eu leio a Bíblia, eu não entendo. Bem-vindo ao clube, irmão. Você acha que eu leio e entendo tudo? Ninguém sabe tudo da Bíblia. A gente pede para o Espírito Santo a orientação. E a gente vai aprendendo com os irmãos também. Mas é preciso o quê? Haver em nós um desejo tal de consumir a palavra, que seja o que for, se eu for me dar sono, se for me dar sede, eu fique firme, porque eu preciso me alimentar dela. O contrário disso, sabe o que vai acontecer? É que você vai acreditar que pastor mirim é pastor, que boneca é criança, e que você vai ficar rico jogando tigrinho. Se você não se alimentar da palavra correta, você vai achar que essas coisas é normal. Você vai achar que essas coisas são naturais. Então a gente precisa, não se preocupe, você não vai entender tudo, eu também não entendo. Mas é nesse momento que a gente precisa pedir o discernimento do Espírito Santo. Porque como diz lá em Hebreus 5, versículo 13 e 14, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência do ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais o exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Talvez você seja um adulto, mas você tem um entendimento de criança. Está tudo bem, está tudo certo, cada um tem a sua etapa de evolução. Só que precisa ser um alimento constante, ao ponto de que você lê uma passagem, você fala assim, tá, eu já entendi isso aqui, agora eu preciso ir para um outro nível. Eu preciso ir para águas mais profundas com Cristo. Eu preciso me entregar de tal maneira que a palavra consuma em mim todo o meu entendimento. Então nós precisamos, quanto mais eu me alimento da palavra, ela vai me dando direcionamento para que eu possa me posicionar acerca do que o mundo está me apresentando. Querido, é lamentável a gente ver isso, mas infelizmente é a realidade. Pessoas estão tratando bonecas como criança. Só que um tempo atrás a gente normatizou isso.
E isso está perdendo o controle. Porque a sociedade achou normal que pessoas fossem a shopping andar que nem um quadrúpede, com uma coleira e um outro humano segurando. A sociedade achou normal isso, e a gente está parando nisso agora. Então a gente precisa se alimentar da palavra certa. Quanto mais eu me alimento, mais ela vai me dar direcionamento e posicionamento para que eu fique no barco correto. Como assim no barco correto? Se nós lermos novamente Marcos, nós vamos ver um detalhe importante ali. Haviam quantos barcos nessa história que nós narramos? O texto não é claro quanto à quantidade, mas é certo que não havia apenas um barco que estava Jesus. Vamos ler juntos o versículo 36? Versículo 36 do capítulo 4 de Marcos, que diz assim, o versículo 36. Vamos ler junto. Deixando a multidão, eles varam no barco, sim como estava outros. Amém. Quantos barcos tinham? A gente não sabe, mas havia mais de um barco. Segundo o dicionário Strong, a palavra aqui, que é no grego allos, significa um outro diferente. Então, aí é um ponto pacífico para nós. Se é um outro diferente, não é aquele barco, era outro barco. No entanto, ou seja, havia mais de um barco. No entanto, no final desse relato, dessa história, esse outro barco, ele não aparece. Quando os discípulos clamam por Jesus e Jesus faz o vento e a tempestade parar, não se fala mais no outro barco. E essa é uma pergunta para você nessa noite, para a nossa reflexão. Primeiro, em qual barco você está? Vir ao prédio da igreja, vir na igreja hoje e vir em toda a agenda da igreja, participar de toda a agenda da igreja, não te faz estar no barco de Jesus. Te faz apenas acompanhar o barco. Precisamos decidir estar no barco certo, que de fato é o barco que Jesus está, e não apenas no barco que está acompanhando. Porque se eu estou no barco que está acompanhando, o que vai acontecer? No mero sinal de tempestade lá à frente, eu dou meia volta com o meu barco e volto para a terra firme. Eu desisto de acompanhar Jesus. Então eu preciso estar com o barco que eu acompanho Jesus, mas eu preciso estar no barco certo, no barco que Jesus está. Então o resultado de eu não estar no barco certo é eu desistir de navegar junto com Jesus ao menor sinal de tempestade. Ao menor sinal. Há pessoas que estão desistindo da vida com Jesus, e eu não estou falando da igreja. Igrejas tem um monte aí do jeito que você quiser, da parede rosa, branca, preta, do jeito que você quiser. Mas é desistir do caminho com Jesus, do caminhar com Jesus. Estão desistindo da fé, e isso é um perigo. Quando você desiste de Cristo, as coisas tendem a piorar. Não vai melhorar. É para pior. Então, uma reflexão para nós é: em qual barco você está? Qual barco você está? Talvez você não queira estar no barco com Jesus. Talvez, ao final do que nós estamos lendo aqui, esse barco com Jesus vai necessariamente enfrentar tempestade. Necessariamente o barco com Jesus não é uma bonança. É um enfrentamento de tempestade. E essa tempestade, ela vai sim trazer um pouco de água para o barco, mas não será o suficiente para afundar esse barco. É só para talvez causar um pouco de medo. Talvez você prefira a segurança da terra firme.
E isso é uma coisa, é uma decisão sua. Não é uma decisão minha, não é uma decisão do pastor, não é uma decisão dos líderes. O fato de você decidir por estar no barco que dá meia volta e volta para a terra firme é uma decisão sua. Então, quando você decidir isso e decidir voltar para a terra firme e largar a caminhada com Jesus, não culpe a igreja. Porque a igreja está aqui para te falar o que talvez você não quer ouvir, que é caminhar com Jesus. Segundo, você precisa clamar ou chamar por Jesus. Versículo 38, ele diz assim: Jesus estava na polpa dormindo, com a cabeça no travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? A NVI, por algum motivo aqui, traduziu essa palavra, que no grego é o lego, por clamar, mas ela significa também chamar, que é o chamar a pessoa. De qualquer forma, mesmo estando na igreja, estando frequentando a igreja e a agenda da igreja, você precisa clamar por Jesus. Não é, às vezes a gente pensa que a igreja, algumas situações caóticas, por exemplo, uma situação de um desastre, uma situação de acidente, as pessoas travam. Você já viu aquela pessoa? Eu tive um parente aí que uma vez ele estava na casa dele lá e ele parava a caminhonete sempre embaixo assim, não tinha garagem, o apartamento dele, e era na rua, era um prédio que não tinha garagem, né? Era na rua, a caminhonete ficava na rua. Aí um belo dia ele estava num domingo lá à noite, ele olhou a janela, cadê a caminhonete? Ele entrou em desespero, ele travou, ele sentou, roubaram minha caminhonete, travou. Tem pessoas que travam, tem pessoas que diante de uma situação tensa, caótica, ela trava, ela não consegue se mexer. Por isso que a gente precisa clamar por Jesus todos os dias. Para que no momento desse, Ele nos dê orientação, Ele nos inspire, Ele nos dê uma saída, uma atitude para que nós possamos caminhar com Ele. Tem uma cena de um treinamento que eu fiz recentemente, de brigada, e onde aparece um menininho, estava cuidando da irmãzinha dele, que não era boneca, era uma criança de verdade. E ele também pequenininho, cerca de 7, 8 anos no máximo, e de repente num guarda-roupa estava um celular e o celular começa a pegar fogo. O celular estava no carregador, começa a pegar fogo, e a labareda sobe e vai consumindo aquele fogaréu. E o menininho com a irmãzinha no colo, ele põe ela, muito calmamente, põe ela na cama, ele sai, pega alguma coisa lá e começa a apagar o fogo, tranquilamente. Depois ele apaga, volta para brincar com a criança. Olha a tranquilidade dessa criança. Às vezes a gente não tem essa tranquilidade, e a gente precisa clamar por Jesus em todo o tempo. Nesses dias que a gente tem passado, os dias mais frios, a gente acorda às vezes, você que acorda de manhã, né? Porque eu de manhã já estou acordado faz tempo. Mas você que acorda de manhã, tá friozinho, não dá vontade de ficar mais 5 minutos na cama? E às vezes a gente até erra isso, a gente até faz isso. Só que quando a gente acorda, já acorda atrasado, né? Você olha, já tá, nossa, 5 minutos virou 15. Aí você já levanta no susto, sai chutando cachorro, sai batendo porta, escova o dente de qualquer jeito e sai correndo e deixa tudo bagunçado para trás. E a gente quer que mesmo assim o nosso dia seja abençoado. Eu não tive tempo nem de parar para fazer uma oração. Então, querido, acorda 5 minutos mais cedo. 5 minutos mais cedo não vai te dar mais sono durante o dia. Não vai te dar. Uma oração simples. Jesus, faça parte do meu dia. Nem por isso também você não vai ganhar uma maleta de dinheiro no final do dia. Se ganhar, reparta com a gente. Mas você não vai ganhar. Mas com certeza Deus vai te livrar de coisas que você nem imagina. Nem imagina. Então nós precisamos ter atitudes assim.
de clamar a Jesus. Chamar Jesus para fazer parte do nosso dia a dia é o pontapé inicial para começar a ver sinais, prodígios e maravilhas na nossa vida. É o pontapé inicial. Não adianta, querido, eu falar para você que você vai viver o extraordinário, que Jesus vai... Cara, Jesus pode fazer tudo, mas eu tenho que te alertar, você precisa fazer a sua parte. Você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa ler a Bíblia. Quando eu clamo por Jesus, a tempestade é acalmada. Nos momentos de desespero, assim como os discípulos viram, clamaram por Jesus, nós devemos clamar também por Ele. Às vezes a gente entra tão no automático da agenda do evangélico cristão que a gente às vezes esquece que a gente precisa clamar por Jesus. A gente precisa clamar. 3. A falta de fé nos faz medrosos. Aí no versículo 40 ao 41, ele diz assim: então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Nenhuma tempestade persiste ao poder de Jesus. Nenhuma. Você pode imaginar aí pessoas enfermas, se nós não vermos a glória da cura, ela vai ver a glória dos céus. Agora, as pessoas parecem estar com medo de orar por cura, de orar por libertação, de orar por transformação, porque parece que se não acontecer na minha oração, parece que eu vou ficar mal na fita. Parece que se eu orar e a pessoa e o paralítico não andar, não funciona a oração não, esse cara aí não é de Deus não. Aonde que está escrito na Bíblia que tem que fazer isso? Queridos, às vezes a enfermidade da pessoa é para ensinar a pessoa. Você tem que continuar orando por elas, como nós falamos de manhã. Às vezes a gente vai no leito de enfermidade, acha que a gente vai orar por enfermo, mas a gente está indo salvar o acompanhante. A gente quer ver o enfermo que está lá no leito sendo curado. A gente quer ver milagres acontecendo. Só que às vezes o plano de Jesus é outro. É diferente da nossa. Aos nossos olhos a gente quer ver o que a gente imagina. Só que aos planos e na agenda de Deus, a gente não tem poder de mudar. Às vezes a gente vai lá para orar, para salvar o acompanhante. Às vezes a gente age como se Jesus fosse o gênio da lâmpada. Que eu preciso esfregar a lamparina de um jeito certo para que Jesus conceda o milagre. E não tem nada a ver com isso. Aliás, a vida cristã passa longe disso. Jesus não é um gênio que vai conceder milagre para você. Aliás, isso é a misericórdia dele, porque na real a gente nem precisava. O fato de nós entendermos que nós temos a possibilidade de vivermos com Ele na eternidade, e eu creio que todos nós iremos, isso já bastava para nós. Isso já bastava. A vida cristã é muito mais que isso, mas algo tem roubado a nossa fé. Vamos lá para o versículo 15, nós não lemos esse texto no início, mas vamos pegar apenas esse texto. Versículo 15 ainda do capítulo 4, ele diz assim: algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem, retira a palavra nelas semeada. Algo está roubando a palavra que nos é semeada, querido. E é Satanás. E através do que? Do que a gente mesmo permite. Porque se nós pararmos de dar atenção ao ouvido, ao que o mundo tem dito, e nós focarmos e frisarmos apenas a palavra de Deus em nossa vida,
muitos dos problemas a gente vai ver que são pequenos problemas. A gente vai enfrentar uma semana dura, talvez, para alguns. Talvez você tenha que ter aquela conversa que você não queria ter no seu serviço. Talvez você vai receber uma notícia que você não queria receber. Mas essas coisas não podem abalar a nossa fé. Essas coisas são corriqueiras desse mundo. E quando eu estou firmado na palavra, eu vou entender que venha o que vier, é a vontade de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Porque se eu achar e começar a entender que é só uma coisa muito rasa, eu vou começar a dar valor muito mais no profeta do TikTok, no culto motivacional do YouTube, que é disfarçado de culto, mas na verdade é uma palestra motivacional aquilo. Eu vou começar a achar que aquelas pessoas que dizem que são profetas, eu vou acreditar em tudo aquilo lá. Mas a real é que a palavra de Deus, que ela diz para você quem você é e o que você vai vencer, está diante dos seus olhos. E de novo, nós não vamos entender tudo, mas é preciso dar um primeiro passo, é preciso eu começar a desejar, a compreender a palavra de Deus. É claro que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Você já deve ter ouvido isso, não ouviu? Amém ou não amém? Amém. E como que você ouviu isso? Ou alguém te falou, ou você leu. Ou você ouviu pela primeira vez isso. Então, o que nos leva a crer que a fé, ela é inabalável, ela passa primeiramente pela palavra de Deus. Ela vai se tornar inabalável quando o alicerce é a palavra de Deus. Porque se você viver de profecia em profecia, uma hora isso vai acabar. Se você viver só de promessa em promessa, uma hora isso acaba. E aí você vai para onde? Você vai desistir da fé? Você vai pular para o barco que vai voltar para a terra firme? Para você achar que você está salvo? Não é assim, querido. A gente precisa entender essas coisas. Porque se eu tiver então fé na vida, como diz a música, o poeta do mundo secular, eu vou acabar como aqueles que saem abraçando árvore e dizendo que está tudo bem. Eu vou me tornar um crente místico, de achar que eu não posso cruzar com um gato preto, que eu tenho que atravessar a rua, que eu tenho que desviar de escada, que senão vai me dar azar. O firme fundamento da fé passa necessariamente pela palavra. Se você não consumir a palavra de Deus, a sua fé é tão abalável quanto um sopro. É tão abalável quanto o sopro. Então, preciso ter fé naquilo que Deus revela. A partir de quem? A partir da palavra de Deus. A partir da palavra de Deus. Deus pode levantar profeta na igreja? Pode, querido. Pode. Só que se o que o profeta te disser estiver em discordância com a doutrina da igreja, da palavra, com o estudo escatológico, com o estudo teológico da palavra de Deus, querido, não é Deus que está falando. Agora, como que você vai saber isso? Se você ler a palavra. Se você ler a palavra e se levantar um profeta e falar, eis que te digo, você já, antena ligada. Se o que for dito ali estiver em discordância com o que está na palavra de Deus, não é Deus falando. Não é Deus falando. Se eu não me alimentar então da palavra, eu vou acreditar no profeta do TikTok e na palestra motivacional disfarçada de culto. Precisamos buscar nos alimentar da palavra de Deus sempre que eu posso, do que eu preciso, para que eu comece a ver sinais, maravilhas e prodígios na minha vida.
Quando oramos com fé, reconhecemos o poder e a autoridade de Jesus em nosso favor. Toda tempestade é acalmada a partir daí. Quando eu oro com fé, quando eu oro entendendo que a palavra me sustenta. De fato, aqui todos nós, se nós fizermos uma enquete aqui, ninguém vai querer passar por tempestade. Ninguém quer. Mas as tempestades, elas virão. Em algum momento da nossa vida elas vão vir. E é ruim passar por tempestade. Não é bom. Porque a tempestade, ela tira o nosso foco. Ela nos causa um desconforto. Talvez a gente tenha que mudar coisas na nossa vida, na nossa rotina. Essas tempestades, elas vão aparecer. Só que o que me alegra, o que me sustenta, é que eu estou no barco correto, clamando para a pessoa correta, que vai me sustentar e vai aliviar e vai parar a tempestade. Mas ao enfrentar a tempestade da vida, você sempre vai ter uma escolha. Todos nós temos uma escolha quando a tempestade vem. Todos nós temos. E o primeiro, então, é você precisa estar no barco correto. Para uma decisão de caminhar, de enfrentar a tempestade, a primeira decisão é estar no barco correto. Isso é o suficiente? Não. Estar apenas no barco correto é como nós estamos aqui. Porque às vezes você está aqui, mas seu pensamento está lá na segunda-feira. Às vezes você está aqui, o seu pensamento está longe. Não é sobre isso, querido. Quando nós viemos ou estamos na igreja, nós temos que ter o foco principal no quê? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. A gente ainda tem a graça e a misericórdia de Deus que nós temos energia. Nós temos um ambiente fechado, que é para você não tomar garoto, não tomar chuva, não tomar sol na cabeça. Nós temos cadeira. Mas em muitos lugares não tem isso. Aí eu pergunto e faço uma reflexão para vocês: se não tivesse aqui, você estaria aqui? Se não tivesse banda, você estaria aqui? Se não tivesse ministério infantil para cuidar do seu filho, você estaria aqui? Se não tivesse ar-condicionado, como nós não tínhamos no passado, você estaria aqui num dia de calor? Talvez eu estaria aqui, reclamando, mas estaria. Esse é o pensamento, às vezes, de alguns. Nós precisamos decidir, queridos, para ver sinais e maravilhas. A primeira coisa que tem que mudar somos nós mesmos. Somos a nossa maneira. O segundo, você precisa clamar por Jesus todos os dias. Não é como se diz o ditado popular, quando a porca torce o rabo, não. Porque aí, como outro ditado popular, a vaca já foi para o brejo, que aí a gente lembra que Jesus, eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus todo dia. Todo dia. Só que a gente às vezes esquece disso, e a gente precisa clamar por Ele todo dia. E por fim, então, tenha coragem e ousadia nas suas orações. Querido, não importa se você vai orar e a pessoa não vai levantar, não vai ser curada instantaneamente. Continue orando, continue insistindo, continue mostrando fé, porque o que as pessoas perderam talvez nos dias de hoje são ver pessoas que têm fé, aquela fé inabalável, sabe, de orar, de declarar, não, eu vou orar e vai ser curado, eu vou orar e vai ser liberto, eu vou orar e as pessoas vão estar aqui, eu vou orar e as coisas vão acontecer. Aí vai chegar alguém e falar, mas você está orando tanto tempo, não acontece? Eu vou continuar orando até Jesus fazer. Amém? Para encerrar, João 14, de 12 a 14, diz assim: em tudo enquanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome,
eu o farei. Eu acho que o texto é claro para nós. Tudo que você pedir, ele vai fazer, mas você precisa continuar pedindo. Você precisa continuar clamando. E pedir aqui, esquece bem material, tá? Esquece provisão financeira. Todo mundo precisa disso. Mas o que mais Jesus quer é que nós oremos para que as pessoas sejam libertas de Satanás. Isso é o que mais importa, querido. Lá no céu não vai ter contabilidade. Não vai ter impostômetro lá para saber se você pagou um imposto, se você declarou. Não é sobre isso. Tudo que pedires aqui é sobre a libertação das pessoas. Você tem pedido para as pessoas serem curadas? Você tem orado por isso para Jesus? Quando alguém coloca lá no grupo lá que está doente, as pessoas colocam lá, estou orando. Você está orando de verdade? Porque às vezes a gente entra no automático. Eu estou orando e vai fazer outra coisa, né? Eu estou orando, mas vai fazer outra coisa. Não, para e ora. Porque o texto é claro e não se trata de bem material, querido. Deus pode te dar, pode, amém. Eu intercedo que Ele te dê. Mas antes disso, vem vidas. Tem almas por trás desse versículo que precisam ser alcançadas. E nós precisamos continuar orando. E somente assim, então, iremos passar a ver sinais, maravilhas e prodígios. Amém? Você recebe essa palavra?